Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, o assunto vai ser sério. Alguns meses atrás, no meu vídeo sobre o iceberg da Copa Libertadores, tinham 3 tópicos que falavam sobre a influência do narcotráfico no futebol sul-americano. Mas naquele vídeo eu dei só uma pincelada no assunto e disse que esse era um tema possível para um vídeo inteiro no futuro. E como vocês curtiram a ideia, cá estamos nós para tentar abordar de uma forma palatável um tema tão complexo e polêmico como esse. A pesquisa para esse vídeo foi bem complicada, então me dá uma força aí e se inscreve no canal. Estamos chegando perto da marca de 200 mil inscritos, e quando a gente chegar, eu prometo que eu vou postar 2 vídeos no mês como especial de 200 mil. É isso mesmo, você não ouviu errado, 2 vídeos no mesmo mês. Bom, promessa feita, então chega de enrolação e vamos logo começar a falar sobre a sombra do narcotráfico no futebol latino. Vamos começar com um pouco de contexto. O período dos anos 70 até os anos 90 não foi nada fácil lá na Colômbia. O país vivia uma verdadeira guerra civil. De um lado, tínhamos os grupos paramilitares, de outro, as guerrilhas comunistas. Eles se degladiavam na tentativa de tomar o poder do país. E como estamos falando da época da Guerra Fria, os Estados Unidos apoiavam os grupos paramilitares, morrendo de medo de perder mais um país ali no seu quintal, enquanto o outro lado era apoiado pela União Soviética, na tentativa de conseguir mais uma revolução como em Cuba. E esse terreno hostil se tornou fértil para o surgimento de um outro grupo, os cartéis de drogas. A Colômbia tinha um clima extremamente favorável para a produção de maconha e principalmente cocaína. Chegou ao ponto de 80% da cocaína no mundo ser produzida em solo colombiano. Essas drogas eram exportadas principalmente para os Estados Unidos e para a Europa, gerando muito, mas muito dinheiro aos cartéis. Para se ter ideia, só o cartel de Medellín lucrava cerca de 3 bilhões de dólares por mês. 3 bilhões de dólares. E toda essa grana dava muito poder a esses grupos. Tá, mas onde é que entra o futebol? Se você é inscrito aqui no canal, você sabe que o futebol é uma das ferramentas mais poderosas de influenciar a sociedade e a comunidade local. E as contas dos times de futebol não são exatamente uma das coisas mais transparentes do mundo. Portanto, eles se tornavam um bom mecanismo de lavagem de dinheiro. O esquema era: os cartéis adquiriam participações nos clubes, ou até mesmo assumiam o controle total deles. Então, colocavam a sua grana suja, ilegal, e misturavam com os fundos legítimos da equipe. Esse dinheiro ilegal podia vir por meio de uma empresa de fachada que surge como patrocinadora, por exemplo. E com esse investimento maior, vem mais resultados. Eles podem contratar melhores jogadores. E isso gera dinheiro legítimo ao clube, que vai direto para o bolso dos cartéis, que nesse esquema transformaram seu dinheiro sujo em dinheiro limpo. Se eles quisessem lucrar ainda mais com o futebol, eles poderiam se envolver em esquemas de aposta e manipular resultados. Outro benefício de se tornar o dono de um clube era a lavagem de imagem. Para a comunidade local, a imagem do narcotraficante ficava atrelada ao clube. Era como se o Pablo Escobar deixasse de ser conhecido como o dono do cartel de Medellín para ser o dono do Atlético Nacional. Agora que já estamos contextualizados, vamos falar caso a caso. No final dos anos 70, na cidade de Cali, existia um grande time, o Deportivo Cali. Ele tinha 5 títulos colombianos e era o 3º maior campeão nacional. O cartel de Cali, liderado pelos irmãos Orejuela, viram no clube uma oportunidade para adentrar o cenário do futebol. Porém, o estatuto do Deportivo não permitia um acionista majoritário, o que não os daria controle total. Por isso, a solução foi olhar para um outro time de menor expressão na época, o América de Cali. Esse foi um dos clubes que mais se beneficiou da mãozinha do cartel, que era um dos mais poderosos do país. O América recebeu um investimento pesado, possibilitando a contratação de muitos talentos sul-americanos e disputando o jogador com o time europeu. Inclusive, chegou muito perto de contratar Diego Maradona, que teve uma reunião com os irmãos Orejuela e ficou apalavrado com o time de Cali. Mas o seu empresário mudou de ideia em cima da hora e acertou com o Barcelona. O América então se tornou protagonista. Ele, que não tinha nenhum título colombiano, após a chegada do cartel, passou a ter 15, sendo 5 consecutivos entre 1982 e 86. Nesse período, ele foi finalista da Libertadores em 4 oportunidades, mas ele conseguiu perder as 4. Posteriormente, o cartel também se utilizou do Deportivo, clube do coração dos irmãos Orejuela,
Inclusive, eles alcançaram a final da Libertadores em 1999 contra o Palmeiras. E dessa vez, para se certificar que não perderiam, o cartel tentou subornar o árbitro da partida, Ubaldo Aquino. Mas isso chegou aos ouvidos do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que disse que o juiz ficaria fora da Copa de 2002 caso interferisse no resultado da partida. No final, o Palmeiras foi campeão nos pênaltis e o árbitro Ubaldo Aquino apitou a Copa de 2002. Medellín era a cidade do Atlético Nacional. Lá também era o lar do maior cartel de drogas do planeta, o famoso Cartel de Medellín. Seu líder, nada mais do que o notável narcotraficante Pablo Escobar. A partir dos anos 80, o cartel começou a se infiltrar no clube, tendo influência direta no título da Libertadores de 1989 e no gigante que o Atlético se tornou hoje. Existe quem questione essa relação do cartel com o Nacional. Segundo o relato do filho do Pablo Escobar, Pablo torcia para o rival do Nacional, o Independiente Medellín, e por isso não faria sentido ele investir no inimigo do seu time do coração. Mas mesmo assim, existem evidências que o cartel não só se envolveu com o Nacional, como também com o DIN. Além do auxílio financeiro, em Medellín, o tráfico tinha uma abordagem mais agressiva nos resultados do futebol. Constantemente haviam episódios de árbitros sendo subornados, adversários ameaçados ou até coisa pior. Em 1989, o Atlético estava forte na disputa da Libertadores. Na semifinal, seu adversário era o Danúbio, e o jogo da ida no Uruguai terminou empatado em 0-0. Se esperava uma partida disputada na volta em Medellín, mas o que se viu foi um massacre, 6-0 fora o baile. A maior goleada da história de uma semifinal de Libertadores. E aí, como que explica? Anos depois, veio à tona o depoimento do juiz da partida, que relatou que ele e a equipe de arbitragem, na madrugada da véspera da partida em Medellín, tiveram seu quarto de hotel invadido por um grupo de pessoas armadas que deixaram um saco de dinheiro e um recado claro: o Nacional tem que ganhar. Os jogadores do Danúbio também contaram que sofreram ameaças. O Atlético Nacional acabou se tornando campeão daquela Libertadores, ao bater o Olímpia na final posteriormente. Naquele mesmo ano de 1989, na fase semifinal do Campeonato Colombiano, se enfrentavam a América de Cali e o Independiente Medellín. O jogo terminou 3-2 para o América, graças a um gol mal anulado da equipe de Medellín pelo árbitro Álvaro Ortega. No jogo de volta, em Medellín, a Federação Colombiana escalou o mesmo árbitro, que pediu para que escolhessem outro juiz, porque depois daquela partida ele vinha recebendo ameaças do cartel, que disse que se ele pisasse em Medellín, ele seria morto. E infelizmente, não era um blefe. Ortega foi assassinado com 9 tiros na porta do hotel em que estava hospedado. Anos depois, um dos ex-sicários do cartel, chamado Popeye, confessou o crime, que foi encomendado no momento da anulação do gol por Pablo Escobar, enquanto assistia o jogo pela TV. Por conta desse trágico acontecimento, o campeonato colombiano foi cancelado, ficando sem um campeão. A FIFA e a Conmebol pressionaram a Federação Colombiana para que limites fossem impostos. Como punição, a Colômbia não teria nenhum representante na Libertadores de 1990, com exceção do atual campeão do torneio, o Atlético Nacional. E nas quartas de final daquela Libertadores se encontravam Atlético Nacional e Vasco da Gama. O jogo no Rio terminou empatado em 0-0. Na Colômbia, o Atlético venceu por 2-0. Mas adivinha só, os jogadores vascaínos receberam ameaças, colocaram policiais armados dentro do vestiário do time brasileiro. A equipe de arbitragem também tinha sido subornada. Essas histórias chegaram no ouvido do até então diretor de futebol do Vasco, Eurico Miranda, que viajou até a sede da Conmebol no Paraguai e bateu de frente com o time de Escobar, exigindo que a partida fosse anulada. E ele conseguiu. O jogo foi anulado e remarcado, mas no Chile, longe do alcance do cartel. No final das contas, o Atlético Nacional venceu novamente, por 1-0, e se classificou mesmo assim. E esse tipo de coisa acontecia direto quando os times iam jogar lá na Colômbia, só que os outros times não tinham um Eurico Miranda para peitar o cartel. Então, a Conmebol decidiu dar um basta nisso. Os cartéis tinham muito poder em suas cidades. Afinal, eles tinham toda a polícia e a política local nas mãos, mas eles não tinham todo esse controle e influência fora. Por isso, foi definido que os times colombianos só poderiam mandar seus jogos em cidades fora da Colômbia. Por isso, na Libertadores de 1991, tivemos um clássico entre América de Cali e Atlético Nacional em Miami, nos Estados Unidos. Os clubes da capital Bogotá também cruzaram seus caminhos com o cartel. O Milionários era o maior campeão colombiano, de forma isolada na época.
mas perdeu destaque com a ascensão dos clubes de Cali e Medellín. Foi quando assumiu o controle do clube um narcotraficante conhecido como El Mexicano. Ele era uma das lideranças do cartel de Medellín junto a Escobar. Com ele, o clube foi bicampeão colombiano em 1987 e 88, e estava no páreo pelo Tri em 89, até o cancelamento do campeonato. Nesse mesmo ano de 89, El Mexicano foi assassinado, e após isso, o clube passou pelo maior jejum de sua história, e uma crise financeira terrível, que deixou Milionários à beira da falência no começo dos anos 2000. O que é irônico, já que o nome do time é Milionários. Seu rival, Santa Fé, foi outro que esteve envolvido até o pescoço com o narcotráfico. Ele foi comandado por diversos narcotraficantes do cartel de Cali e até do cartel de Bogotá. Muitos outros times colombianos cruzaram seus caminhos com o cartel. Seria mais fácil citar os que não tiveram nenhuma ligação, e talvez nem isso seria possível. O Júnior Barranquilla, por exemplo, eles se orgulham em afirmar que foram um time que recusou a grana do narcotráfico, mas no final dos anos 70, o presidente do clube esteve envolvido com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Curiosamente, os primeiros títulos colombianos conquistados pelo clube foram com esse presidente. Temos que citar também o Unión Magdalena, que foi o clube que introduziu esse tipo de negócio ao futebol. Ele pertence até hoje a Eduardo Dávila Armenta, uma figura reconhecida pelo plantio e tráfico de maconha na costa colombiana. Podemos citar também o Deportivo Pereira, que foi um dos primeiros denunciados pelo então ministro da Justiça colombiana. Ele foi assassinado e Pedra Rita, o dono do Deportivo Pereira, era um dos apontados como mandante do crime. Tem o Deportes Tolima, que ficou conhecido por contratar jogadores com dinheiro vivo na década de 80, e o Envigado, que é o clube que revelou o Rames Rodrigues e que tá ligado com a Oficina de Envigado, que é um escritório de assassinos. Se o futebol colombiano foi tão influenciado por esse fator, evidentemente a seleção colombiana também não passaria ilesa. Ela funcionava como uma excelente vitrine. Os jogadores eram selecionados e escalados de acordo com o interesse dos cartéis. Eles ganhavam visibilidade e se valorizavam jogando pela seleção, para serem vendidos a um preço maior e gerarem mais dinheiro. Coincidentemente ou não, a geração do início dos anos 90 foi uma das mais promissoras da história do futebol colombiano. Nas eliminatórias para a Copa de 94, aplicou um 5-0 em cima da Argentina na Argentina, se lançando como uma das candidatas para ganhar aquela Copa. Porém, nos Estados Unidos, ela acabou sendo uma grande decepção. Na estreia, sofreu uma dura derrota para a Romênia e acabou eliminada após perder a segunda partida para os donos da casa por 2-1. O problema é que um dos gols dos Estados Unidos foi um gol contra do zagueiro Andrés Escobar. Aquele gol acabou tirando a Colômbia da Copa, o que frustrou muito o cartel e os apostadores. Escobar saiu como o grande culpado pela eliminação. Quando retornou a Medellín, Escobar foi assassinado com 12 tiros. Até hoje não se tem certeza sobre quem encomendou a morte, se foram apostadores ou o próprio cartel, com quem o assassino possuía ligações. Nas eliminatórias para a Copa de 98, no jogo entre Colômbia e Paraguai, rolou uma briga que resultou no soco do goleiro Chilaver no atacante colombiano Asprilla. Depois do jogo, um narcotraficante ligado ao cartel de Medellín chamou o atacante colombiano e disse que iria matar Chilaver, só queria autorização do envolvido na briga. Mas ainda bem que Asprilla pediu para ele não fazer isso, dizendo que o que acontecia no campo ficava no campo. Se ele fosse um pouquinho mais rancoroso, teríamos tido mais uma tragédia no futebol colombiano. Cada vez mais se investiu dinheiro no combate ao narcotráfico, e com a morte de Pablo Escobar em 1993, o cartel de Medellín perdeu sua expressão. Seu lugar foi tomado pelo cartel de Cali, que permaneceu protagonista até seus líderes começarem a ser presos e mortos. Os clubes de futebol passaram a tentar se distanciar desse passado, mas isso não foi tarefa fácil. Em outubro de 1995, foi criada a Lista Clinton, que listava os negócios ou pessoas que eram suspeitas de ter alguma ligação com o narcotráfico e as impunha um bloqueio econômico, proibindo de ter qualquer relação comercial com os Estados Unidos e qualquer marca estadunidense. E em 1999, o América de Cali foi colocado na Lista Clinton, o que destruiu o clube financeiramente. Por já estar estabelecido e ter uma grande torcida, ele conseguiu se manter com as categorias de base e até ganhar uns títulos colombianos. Mas em 2011, o inevitável aconteceu. O clube foi rebaixado para a segunda divisão colombiana. Chegou a perder jogos por WO por não conseguir pagar os salários dos seus jogadores, e ficou afundado na segundona por 5 anos, até o seu retorno em 2017.
O time só foi retirado da lista Clinton em 2013 e em 2019 voltou a conquistar um título colombiano. Os outros dois clubes que já estiveram na lista foram os colombianos Cortuluá e o Envigado, clube que revelou Rames Rodrigues e foi o último a sair da lista, em 2018. Em 2012, o Milionários quebrou um jejum que vinha desde a morte do seu antigo patrono nos anos 80. Nesse mesmo ano, se cogitou renunciar aos 2 títulos conquistados pelo clube na época em que era comandado pelo narcotráfico, demonstrando que o clube estava em outra página de sua história. A decisão não foi tomada porque a torcida ficou muito dividida, mas mostrou indícios da superação dessa fase tão difícil. Em contrapartida, seu rival Santa Fé, em 2010, teve metade da sua diretoria e alguns sócios denunciados por lavar dinheiro de narcotraficantes. O ex-clube de Pablo Escobar conseguiu dar a volta por cima. Se todos os seus rivais questionavam a influência do cartel no seu título de 1989, nada eles poderiam dizer a respeito do seu título de 2016. Quer dizer, até tenho que falar, mas nada que o cartel tenha a ver. Evidentemente, esse fenômeno não é exclusivo do futebol colombiano. Por isso, para finalizar o vídeo, eu vou citar rapidamente aqui alguns outros episódios de outros lugares do mundo. Um local onde o narcotráfico é muito forte também é o México. Por lá também tivemos envolvimento dos cartéis com clubes de futebol. O narcotraficante Tirso Martínez, conhecido como El Futbolista, foi acusado de lavar dinheiro proveniente do tráfico em 3 clubes mexicanos: o Atlético Celaya, o Irapuato e o Querétaro. Sim, aquele mesmo que o Ronaldinho Gaúcho jogou. As suspeitas vêm desde o início dos anos 2000, chegando ao ponto da federação excluir o Querétaro e o Irapuato da primeira divisão para não gerarem maiores problemas. Alguns outros grandes clubes do país também estavam sendo investigados. Eram eles Necaxa, Santos Laguna e Puebla, mas sem grandes atualizações, porque as investigações estão em sigilo. Na Bulgária, o futebol também foi tomado pela máfia. Depois da dissolução da União Soviética, onde os times eram geridos por organizações do Estado, eles acabaram indo para a nova elite econômica do país, que era muito próxima do crime organizado. E segundo o Wikileaks, quase todas as equipes do futebol búlgaro são geridas pela máfia. Não à toa, com frequência vemos dirigentes dos clubes de lá sendo assassinados. A explicação seriam essas disputas criminosas. Na Itália, também houveram suspeitas da ligação da máfia com clubes de futebol. Cartolas do Crotone e do Foggia foram acusados de envolvimento com a máfia, mas ambos foram absolvidos no tribunal. A Lazio ficou muito perto de ter uma boa porcentagem adquirida por uma companhia farmacêutica bem suspeita, para dizer o mínimo, mas a ação foi bloqueada pela justiça italiana. Por lá, a coisa acontece mesmo nas divisões inferiores, onde a fiscalização é menor e os criminosos chamam bem menos atenção. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido de coração. Como eu disse, esse vídeo teve uma pesquisa um pouco mais complexa de ser feita e acabou saindo um pouquinho atrasado porque eu peguei uma gripe bem chata que me impossibilitou de trabalhar nele por alguns dias. Por isso, eu queria agradecer a todos que me desejaram melhoras e pedir para compartilhar o vídeo para o YouTube ver que o conteúdo foi bem produzido e ajudar aqui o canal. Não deixe também de se inscrever, temos vídeos novos por aqui todo dia 16, me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, e por esse mês foi isso. Valeu, tamo junto!